Siqueira, o Eduardo Costa, é internacional, rapaz, ele ficou muito bravo com a gente. É mesmo? Porque eles iam ser campeões, né? A gente foi campeão na sim, sim, ano passado. Ó, daqui 1 minuto a gente entra no ar, hein? Você sabe dizer quantos estão assistindo? Dá para ver daí ou não? Não, eu só vou ver depois. Eu espalhei para uma galera aí, só queria saber quantos vão entrar, na verdade. Depois dá para saber. Depois está ao vivo. O Leonardo, estamos ao vivo já? Sim. Mas eu não estou vendo a imagem. Agora deu. Olá a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma live da Hora do Povo. Eu sou o Sérgio Cruz, repórter especial de política do HP. Comigo está o jornalista Cesário Silva, editor internacional da Hora do Povo. O nosso tema de hoje é a pandemia no mundo, com foco nos Estados Unidos e, por tabela, também no Brasil. E a pergunta que nós queremos fazer ao nosso convidado de hoje é por que o negacionismo de Trump provocou a sua derrota nas eleições presidenciais americanas. Desde o início da pandemia, 31 milhões de pessoas contraíram a Covid em território americano, entre as quais mais de 560 mil, não estou com números exatos, mas um pouco mais de 560 mil morreram, de acordo com o levantamento da Universidade Johns Hopkins. O mundo já ultrapassou a marca de 3 milhões de mortes pela enfermidade. Foram aplicadas mais de 200 milhões de doses de vacinas no país, com 72,8 milhões de indivíduos totalmente imunizados, incluindo a dose de reforço, o que representa cerca de 22% da população americana. No mundo, já são, então, 3 milhões de mortes, e no Brasil, nós ultrapassamos a marca de 370 mil mortes. Nosso convidado de hoje é o Dr. Eduardo Siqueira, que poderá nos esclarecer também sobre o que muda com a presidência do democrata Joe Biden. Eduardo Siqueira é mestre em políticas e administração em saúde pela Escola de Saúde Pública Bloomberg, da Universidade Johns Hopkins, e doutor em políticas no ambiente de trabalho pela Universidade de Massachusetts Lowell. Graduou-se em medicina na UFRJ, Federal do Rio de Janeiro, e mora nos Estados Unidos, onde é professor associado na Universidade de Massachusetts, em Boston. Bom dia, professor Eduardo Siqueira. Seja bem-vindo à redação virtual da Hora do Povo. Bom dia a todos e a todas. É um prazer estar aqui com você hoje para conversar com esse tema tão importante para nós. Bom, então eu vou começar aqui. A minha primeira pergunta é a seguinte, professor Eduardo. Foi Trump quem primeiro convenceu Jair Bolsonaro do charlatanismo do uso da cloroquina para a Covid-19. Hoje, os dois países amargam o maior número absoluto de mortes no mundo. Mais de 560 mil nos Estados Unidos e quase 380 mil no Brasil, como já dissemos, de um total de 3 milhões de mortes no mundo. Como você avalia este quadro? Bom, em relação ao quadro da cloroquina, que é o que você se referiu especificamente, há muito tempo já se sabe que isso era charlatanismo. O presidente dos Estados Unidos não só defendeu o uso da cloroquina, como também chegou a dizer que as pessoas podiam tomar água sanitária, que isso ia eliminar o vírus. E pior que teve gente que tomou, teve algumas pessoas que tomaram e morreram aqui. E isso foi mais ou menos no período inicial da pandemia nos Estados Unidos. A ideia da cloroquina vigorou, mas não avançou muito a partir do segundo semestre. No primeiro semestre do ano passado, realmente se falava muito na cloroquina. E eu costumo dizer que, no Brasil, existem vários elementos da nossa classe dirigente
que eu classifico de papagaio de pirata. Papagaio de pirata é aquele que andava no ombro do pirata e repetia o que o pirata falava, mas é um papagaio. Quem sabe o que está falando é o pirata, o papagaio só repete. Eu acho que é o caso do Bolsonaro. O Bolsonaro começou a repetir no Brasil coisas que o pirata daqui andava falando, e eles, como todo mundo sabe, tiveram contatos íntimos. Inclusive, teve uma visita da comitiva brasileira aqui, onde se notificou depois que vários voltaram para o Brasil com Covid, e ali circulou toda essa charlatanice, todas essas estratégias de mentira e de tentar convencer a população que havia uma droga ou havia um remédio que ia dar conta do tratamento, né? Do tratamento da infecção. Em relação ao quadro mais geral que você colocou, de fato, o número de casos nos Estados Unidos já chegou a 565 mil. A gente tem que olhar isso todo dia, porque o número de casos aumenta. O número de mortes diminuiu para abaixo de 1.000 por dia, está na faixa de 700, 800. Vinha caindo bastante, e nas últimas semanas houve um aumento do número de casos, que preocupa, porque em alguns estados o índice de positividade está chegando a 10%, no estado de Michigan, por exemplo. E se você olhar o mapa dos Estados Unidos, que eu acabei de olhar hoje, você nota que existem vários estados que a positividade está alta, o que significa dizer que a transmissão do vírus continua alta em vários estados, não é um quadro nacional, mas é um quadro preocupante. Por outro lado, a vacinação cresce rápido. Já chegou em alguns dias, no mês de abril, a mais de 4 milhões por dia, que é, de fato, uma situação muito favorável. Quer dizer, a vacina está crescendo rápido, mas, ao mesmo tempo, o número de casos também voltou a aumentar. Agora, o que é muito interessante a gente saber é que o número de óbitos caiu muito, caiu muito. Em alguns estados, o número de óbitos não chegou a 20, 30. Agora, isso depende do estado. Quer dizer, como a gente já sabia antes, a epidemia se espalha e se comporta em diferentes estados dos Estados Unidos, de acordo com a situação local, de acordo com a transmissão local. Então, por exemplo, estados como Texas têm um número de casos alto, tem um número de mortes alto, e outros estados onde a gente já conseguiu uma cobertura maior, aqui na região onde eu moro, na Nova Inglaterra, já está se falando em alguns estados, já nem pedir mais máscara, que é o estado vizinho aqui, o meu, Massachusetts, que é o estado de New Hampshire. Tem crescido o número de casos em Nova York, tem crescido o número de casos em New Jersey. Então, é mais ou menos uma corrida entre aqueles que estão sendo vacinados e aqueles que estão sendo infectados pela transmissão do vírus. É mais ou menos uma corrida, e a aposta nossa da área da saúde pública é que nós vamos conseguir vacinar mais rápido, e já está começando a acontecer nos próximos 2, 3 meses, e, com isso, o número de casos e infecções vai diminuir. Porém, também já sabemos que quase 50% dos casos já são de variantes, sendo que quase 45% dos casos são das variantes da Inglaterra. A variante da África do Sul tem muito menos, e a variante brasileira, essa dita de Manaus, já está circulando em vários locais dos Estados Unidos, embora não seja um número muito alto. A principal continua sendo a variante que o pessoal está chamando britânica. Então, é um quadro que eu considero ainda preocupante, perigoso, mas tudo indica que, devido ao fato de vários estados já estarem ampliando a vacinação para todo mundo acima de 16 anos, já tem vários estados que, já a partir dessa semana, liberaram a vacinação para todas as idades. Eu acho que nós vamos ver uma aceleração grande, já estamos na faixa de 4 milhões, é possível que cheguemos até o final de maio com 4,5 milhões por dia, o que significa dizer que, se nós já temos hoje cerca de 25% da população totalmente imunizada, cerca de 50% com pelo menos uma dose, acelerando o processo de vacinação, tudo indica que nós vamos chegar lá pelo meio de julho com a chamada imunidade coletiva, ou cerca do que é preciso chegar em termos de imunização para ter a imunidade coletiva. Agora, antes de passar a palavra aqui para o Cesar, a segunda parte da nossa questionamento geral, você já começou a entrar, quer dizer, o que muda com o Joe Biden, quer dizer, mudou realmente o enfrentamento da pandemia, quer dizer, o Donald Trump, assim como o Jair Bolsonaro aqui, eles se relutavam em enfrentar a pandemia com os instrumentos necessários para combater a circulação do vírus, que é principalmente a vacina, né? Ficavam ali presos a esse tratamento precoce, ao kit Covid,
né? Então, houve uma mudança e essa mudança... Agora, a que você atribui a redução da mortalidade em relação ao número de casos? Esse dado mais recente, quer dizer que o número de casos ainda é alto, mas a O número de mortalidade é mortes mais baixa. baixou muito. O que se está dizendo é que a vacina, principalmente dos acima de 60 anos, a cobertura chegou a 80%. E essa era a parcela da população que morria mais. Então, quando você aumenta a cobertura dessa parte da população, reduz drasticamente a mortalidade. O perfil de casos mudou um pouco, ou melhor dizendo, mudou bastante. Aqueles que antigamente tinham maior grau de infectividade, maior nível de infectividade, que era a população mais idosa, reduziu muito essa a distribuição do vírus nessa população. E aumentou as faixas mais jovens, abaixo de 50 anos. Então, se você for olhar as curvas, você vai ver que, de fato, a mortalidade caiu muito, e isso se atribui fundamentalmente ao incremento da vacinação dos grupos da população que eram mais vulneráveis. Então, uma coisa tem relação clara com a outra. À medida que aumenta a vacinação, você vê que a curva de mortalidade vem caindo, que era o que se esperava, que as vacinas iam ser muito efetivas para reduzir as mortes, e, de fato, está acontecendo isso. E acho que o quadro, com a mudança, essa questão que eu não abordei ainda, por que mudou o enfrentamento da pandemia? Porque não havia enfrentamento da pandemia antes, agora passou a ter algum, passou a ser prioridade do governo controlar a pandemia, e nós temos alguns indicadores sobre isso. Primeiro, o órgão que era a Central de Inteligência dos Estados Unidos, que eu considero da maior qualidade, era da melhor qualidade, Centro de Controle de Doenças, chamado CDC, onde trabalham lá pessoas muito bem formadas, de alto gabarito, que têm experiência mundial de décadas de controle de pandemia, voltou a funcionar como deveria ser. O que o presidente Trump fez com o CDC é um crime. Ele realmente invadiu o CDC de cima para baixo, não deixou os técnicos fazer o trabalho que eles sabiam fazer, censurou informações, ocultou informações do público americano. Portanto, claramente, a estratégia dele era impedir que o principal órgão de controle de doenças dos Estados Unidos funcionasse. Ele fez coisa parecida com a Food and Drug Administration, que é a parceira semelhante à nossa Anvisa. Fez a mesma coisa. Então, nós tínhamos um presidente que era a favor da imunidade coletiva, deixa o vírus rolar, é o que eu digo, torcedor do coronavírus, torcedor de primeira linha do coronavírus, e no Brasil nós temos um outro que é um outro torcedor do coronavírus. Ou seja, tudo que eles puderam fazer para facilitar a transmissão da doença, eles fizeram. Tudo que era possível fazer para reduzir a transmissão, eles não fizeram. O Biden passou a ser outra política, ao contrário. E aí, evidentemente, o que nós vimos é o seguinte: havia já produção de vacinas, isso o Trump fez, ele botou dinheiro no bolso das grandes transnacionais farmacêuticas para produzir a vacina, mas chegaram lá, quando foram abrir os livros, não tinha plano de vacinação. Como é que você pode controlar uma pandemia produzindo a vacina e não saber como é que ela vai chegar no braço das pessoas? Então, levou pelo menos uns 2 meses para isso ganhar velocidade. Já no mês de março e abril, a velocidade vem aumentando dia a dia. Por que vem aumentando? Porque, de fato, agora nós temos autoridades a nível federal que têm capacidade de criar a infraestrutura necessária para poder distribuir a vacina. Com debilidades, vamos ter claro isso. Existem debilidades, e aqui no estado onde eu estou, eu vi claramente que existe debilidade pela falta de estrutura capilar do sistema de saúde dos Estados Unidos, que é débil. Isso, Eduardo, eu vou pegar esse gancho, né, para passar a palavra para o nosso editor internacional da Hora do Povo, Cesário Silva, que ele também tem uma pergunta nesse sentido, então você já engata aí a sua resposta. Cesário. Bom dia a todos e todas que nos acompanham, bom dia ao professor Eduardo, é um prazer recebê-lo aqui. Como a falta de um sistema público universal de saúde interferiu no resultado do combate à pandemia nos Estados Unidos? Eu ia começar a falar isso. O fato de não ter um sistema universal significa dizer que muitas pessoas, milhões de pessoas, não têm acesso regular a um serviço de saúde. Isso significa dizer que em vários estados dos Estados Unidos, essa estrutura de distribuição e aplicação da vacina não tem uma coordenação, não tem uma centralidade, não tem uma integração
que é o que um sistema de saúde unificado ou integrado permite. O que quer dizer isso? Quer dizer que, por exemplo, quando nós tivemos o período crítico em Nova York, os hospitais não tinham comunicação entre si. Então, para saber onde tinha leito disponível, foi um Deus nos acuda. O governador foi para a televisão dizer: não é possível, nós temos um sistema aqui que eu não consigo saber, num hospital, numa cidade, se tem leito disponível para outra, porque a falta de coordenação é muito grande. Na hora de aplicar as vacinas, nós temos um problema parecido. Em alguns estados, nós temos, por exemplo, uma rede de postos e centros de saúde, que é o caso aqui de Massachusetts. Ela não foi muito utilizada. Ela não foi utilizada para fazer a vigilância epidemiológica, por exemplo, para testar, para isolar, para fazer o que a gente chama em inglês contact tracing, né? O rastreamento dos casos. Foi insuficiente. O que mostra, basicamente, o seguinte: é um sistema que funciona muito com base hospitalar, não tem uma base ambulatorial descentralizada forte, e, portanto, na hora que você precisa ter capilaridade, ou seja, você ter distribuição da vacina e aplicação da vacina perto de onde o indivíduo mora, que é o que a gente chama acesso a serviço de saúde, não há, ou é insuficiente. Então, na hora que precisa abrir centros de vacinação, demoraram muito e ainda é insuficiente. Abriram aqui, por exemplo, tem um ginásio, uma faculdade aqui, abriu o ginásio para fazer a vacinação. Aí o pessoal tem que fazer a vacinação entrando na internet. Tem muita gente que não tem acesso à internet, então como é que faz? E aí as pessoas tiveram que ficar um dia inteiro para poder marcar tal consulta para receber a vacina. O que significa dizer que você não pode trabalhar, você tem que ficar em casa ligando. Então, isso tudo demonstra o seguinte: é um sistema de saúde que não tem habilidade, não tem o que a gente chama no Brasil capilaridade para responder às necessidades da população rapidamente. Em alguns lugares dos Estados Unidos, isso é mais fácil. Eu moro num estado onde nós temos um serviço de saúde, não um sistema, nós temos um serviço que não funciona como um sistema. Mas, mesmo assim, porque nós temos uma distribuição razoável de centros comunitários, a gente consegue melhorar a rapidez disso. Então, por exemplo, só para vocês terem uma ideia, aqui tem setores da população que não falam inglês. Muita gente não fala inglês. Setores da população imigrantes que são indocumentados e tem medo, inclusive, de aparecer muito, com medo de ser deportado. A única maneira de você gerar confiança nessa parte da população para receber a vacina é você ter pessoas que elas confiam, que falam a língua, pode ser português, pode ser espanhol, pode ser crioulo, aqui se falam diversas línguas. Então, é preciso que tenha pessoas e provedores, médicos, enfermeiros, auxiliares de saúde, que possam vacinar essas pessoas, porque elas vão se sentir que estão num território onde aqui ninguém vai me dedurar para eu ser, falando português claro, para eu ser deportado. Por outro lado, nós não temos os agentes comunitários de saúde, que num momento como esse era fundamental você ter uma atenção básica com centenas de milhares de agentes comunitários de saúde, que é quem faria a comunicação e a ligação entre aqueles que queriam vacinar e os que queriam ser vacinados. Se você não tem isso, aí você fica dependendo de internet, de telefone. Tem muita gente aqui que fica ajudando outros a poder marcar a consulta. Isso é um absurdo. Essa vacinação tinha que ser ampla, geral e restrita. Aqui a campanha de vacinação é muito débil. Só recentemente eu comecei a ver na televisão notícias claras sobre a vacinação, distribuição, onde é que você vai buscar a vacina. Ou seja, é um sistema que não está preparado para lidar com problemas de alta magnitude. Não está. Ele é muito bom para a medicina terciária, para a medicina sofisticada, tem do bom e do melhor de tecnologia. Para fazer atenção básica, pobre. É uma atenção básica ruim, é uma atenção básica que nunca teve muito apoio. E na área da saúde pública, nós temos uma força de trabalho na área da saúde pública que foi devastada, literalmente devastada nos últimos 10 anos, provavelmente, e não havia planejamento também para lidar com esse tipo de problema. Nós já tínhamos experiência anterior para isso, mas o planejamento não houve para isso. Né? Um outro aspecto que eu queria te perguntar é que circulou no Brasil, no meio do ano passado, uma notícia que um paciente teria se infectado com o vírus e internou no hospital, e a conta depois veio muito, muito alta. Uma conta assim, assustadora. Quer dizer, esse aspecto de não haver aí um sistema público de saúde universal, quer dizer,
também provavelmente deve ter prejudicado muito a parte assistencial da pandemia. O que você... Não, com certeza. Eu acho que foi, principalmente no início. Depois disso, aí o próprio presidente Trump teve que reconhecer e teve que abrir. Agora, aqui, não sei se vocês têm conhecimento, é um dos únicos países do mundo, eu não tenho conhecimento de outro, onde a pessoa pode ir à falência por dívida com o serviço de saúde. Ou seja, a conta é tão alta depois que você não tem como pagar, você tem que declarar falência, que é uma coisa absurda. Quer dizer, você fica doente, precisa de atenção médica, não tem dinheiro para pagar, a conta chega depois, você não pode pagar, você entra em falência e o hospital fica ligando para a sua casa várias vezes para cobrar a dívida. É um absurdo. Então, evidentemente, quando você tem uma pandemia, que as pessoas, muita gente não teve atenção médica quando era preciso, com medo justamente disso. Então, muita gente morreu em casa. Morreu em casa por quê? Porque o cara tinha medo. Se ele fosse para a emergência, depois que viesse a conta, como é que ele ia pagar? O seguro na época, não garantia esse grau de cobertura. Depois, a situação melhorou, porque a pressão foi alta, e depois que a crise explodiu no estado de Nova York, aí, evidentemente, que tiveram que reconhecer que vão ter que liberar isso, e as companhias de seguro tiveram que pagar. Mas houve casos como esse que você está se referindo, é verdade. Agora, professor, entrando nessa área mais econômica, quer dizer, nós tivemos aqui no Brasil aprovação pelo Congresso Nacional de uma ajuda emergencial para que as pessoas pudessem fazer o isolamento, quer dizer, permanecer em casa sem se locomover para o trabalho e tal, que foi de R$ 600. O governo resistiu, o governo Bolsonaro resistiu na época, ele pensava no máximo 250, o Congresso pressionou, acabou saindo de R$ 600. Depois, na virada do ano, houve uma redução para R$ 300, depois, por 3 meses, ficou sem nada. Agora tá retornando a ajuda emergencial aqui no Brasil num valor bastante insuficiente para que uma família possa se sustentar durante o período da pandemia. Isso dificulta as ações de isolamento social, quer dizer, como é que a pessoa vai sobreviver, né, se não tiver uma ajuda econômica do governo para poder fazer o isolamento e sobreviver. Nós agora estamos com R$ 150, na grande maioria dos trabalhadores autônomos e pessoas que perderam o emprego, de R$ 150, na grande maioria, podendo chegar até 375. Como é que está esse aspecto nos Estados Unidos? Quer dizer, como é que foi a ajuda emergencial? Qual foi o valor? Por quanto tempo? Como é que você avalia essa situação aí nos Estados Unidos? O ano passado, ela chegou um pouco tarde, mas chegou. E, quando chegou, teve um razoável impacto na economia dos Estados Unidos. A gente pode notar isso pelos indicadores econômicos, que, de fato, sustentou uma boa parte da população durante alguns meses. Deveria ter sido mais extensa. Ela chegou a ser um valor de $1.200, atingiu uma faixa grande da população, uma faixa de renda, inclusive, de gente que não necessariamente precisava. Então, foi realmente um investimento, um auxílio emergencial grande. E isso eu estou falando de 1.200 por pessoa. Em algum momento, chegou, para algumas famílias, chegou a um valor razoável. Durou, se não me engano, foram 4 meses. Não me lembro exatamente quantos meses durou, mas foi um período razoável que deu para segurar a barra um período do ano passado. Porém, não continuou. Era necessário um segundo auxílio emergencial, que os republicanos, evidentemente que a dinâmica aqui sempre os republicanos contra tudo, que era isso que se propunha, que os democratas propunham, passou assim mesmo na primeira vez, durou um período razoável, mas quando chegou na segunda parte do segundo semestre, aí já começou a aparecer um problema e todo mundo já sabia que isso ia ser resolvido com as eleições. As eleições foram em outubro. Então, se esperava que, com o democrata sendo eleito, e fez parte da campanha, essa questão de manter o auxílio emergencial, que isso voltaria a acontecer, e acabou de acontecer recentemente. Um novo pacote, que não é tão amplo quanto o anterior, mas cobre a maior parte da população que precisa dessa ajuda. Além disso, houve dinheiro disponível para os pequenos negócios, mas, quando tem o domínio republicano, a tendência é dar mais dinheiro para quem precisa menos.
ou seja, o andar de cima da sociedade dos Estados Unidos, os grandes negócios, as grandes empresas. Houve muita reclamação, porque o dinheiro não foi destinado a quem mais precisava. Já esse segundo pacote tem uma característica diferente. Ele procura ajudar todas as famílias que têm criança. E quando você for mãe solteira, você recebe um valor maior. Então, eu estive vendo recentemente, se você tiver uma família com 2 filhos, marido e mulher, abaixo da renda que foi considerado o limite, você pode chegar a ter $5.000 de ajuda, que é um dinheiro razoável, dá para segurar uma barra boa com esse valor aqui. Então, eu acho que houve um período em que não continuou o auxílio emergencial, mas o primeiro auxílio emergencial foi razoável, deu para segurar a onda por um período razoável. Já esse segundo corrige algumas das deficiências do primeiro, mas também restringiu mais as faixas de renda que vão receber o valor. Ele aumentou para baixo, diminuiu para cima e restringiu o valor para alguns setores da classe média que provavelmente não precisariam e não precisavam. Acho que o primeiro foi mais amplo, mas ele não foi tão justo. Esse agora é menos amplo e mais justo, ou seja, ele enfatiza quem mais precisa. Vou passar aqui a palavra para o Cesário Silva para a sua participação. Professor, assim como no Brasil, o governo central dos Estados Unidos abriu uma guerra contra os governadores na luta contra o coronavírus. Na sua opinião, a falta de uma coordenação nacional e essa guerra contra os governos estaduais contribuíram para o desastre final? Com certeza. Isso aí é princípio elementar de qualquer controle de uma pandemia. Você tem que ter uma coordenação nacional, você tem que ter uma inteligência nacional. Isso a metáfora que eu uso é o seguinte: tem que ser uma orquestra. Você não pode ter uma orquestra, um tocando para um lado, outro tocando para o outro, que não dá música, não dá harmonia. Para poder você ter um controle correto de uma pandemia, eficiente, efetivo, você tem que ter os atores a nível central, federal, estadual e municipal trabalhando em coordenação. O fato de eu ter havido, e aqui também houve aqui, houve no Brasil ainda pior do que aqui por causa da postura do presidente Bolsonaro, mas aqui também houve e ainda continua existindo. Ou seja, ficou o país dividido. Onde tinha governador republicano, adotava as medidas, não adotava as medidas de controle. Onde havia governador democrata, adotava as medidas de controle. Acontece que o vírus se espalha pessoa a pessoa, e ninguém controla uma pandemia ou uma epidemia de caráter nacional sem controlar o conjunto do país. Nós não vamos poder barrar as pessoas de entrar num estado e no outro, se bem que se tentou aqui. Alguns estados disseram: você só entra aqui se vier para cá, tem que ficar 2 semanas de quarentena. Mas isso não tinha como fazer cumprir. Foi uma norma que quem concordou fez. E aí o que aconteceu? Você tem, como até hoje tem, uma variedade de situações. É como se nós tivéssemos 20, 30 diferentes dinâmicas da epidemia dentro do país. Como é que você pode controlar uma pandemia transmitida pessoa a pessoa em que você não controla a transmissão pessoa a pessoa? É impossível. Então, quando tem briga e chegou a um ponto que é um absurdo, é como se fosse assim: quem é torcedor do coronavírus não cumpre nada, não usa máscara, não mantém distância, se aglomera, defende a cloroquina. Ficou mais ou menos assim. É o bloco que apoiou o Trump. Fundamentalmente, até hoje, e agora continua, resistem a ser vacinados. A principal resistência de um setor da população que não quer ser vacinado é o mesmo setor que acreditava na cloroquina, que não usava máscara. Então, tem uma lógica isso aí, não é coincidência. E tem a grande maioria da população que tentou seguir as normas. Ora, evidentemente que aí nós temos que avaliar período a período. Teve momentos que foi preciso, de fato, fechar bastante a economia. E foi feito. Só que em alguns estados fizeram melhor do que em outros. Em alguns estados não fizeram. Então, como é que você vai controlar isso? Então, se você for ver as curvas, e ano passado eu vi isso bem em cada estado, era impressionante, era um samba de, eu não vou dizer de crioulo doido, porque eu não acredito mais nisso, mas é uma loucura. Você vê uma distribuição completamente heterogênea. Então, você não tem como controlar isso. Não é preciso ter um controle federal, uma mensagem correta,
que é aplicada nos diversos estados, que não pode gerar um governador sendo contra, outro sendo a favor, e alguns boicotando literalmente. Então, hoje, por exemplo, você vê em alguns estados a expansão de casos num nível muito alto, enquanto em outros está chegando quase a zero em alguns lugares. Então, não dá, isso aí não é possível fazer isso. Eu não só acho como contribuiu, como foi um fator fundamental para essa transmissão ocorrer desse jeito. É essa experiência que a gente vê comparando a situação dos Estados Unidos com outros países que fizeram o justo oposto. Deram um tranco na expansão e, a partir disso, você tendo uma vigilância epidemiológica de boa qualidade, você mantém a epidemia controlada, que é outra questão que também é preciso acrescentar. Não é possível fazer vigilância epidemiológica se ela não for unificada. Não pode ser feito de um estado de um jeito, do outro estado do outro. A testagem, o rastreamento, o isolamento, isso tudo tem que ser feito de maneira unificada. E não só a nível interno dos Estados Unidos, a nível externo também, porque, no primeiro momento, entrou gente aqui de tudo quanto é lugar. E aí a epidemia veio da Europa para cá, veio da Ásia para cá. Enfim, depois de um ano de pandemia, não há a menor dúvida que isso é um fator central. Tanto é assim, para quem não quiser acreditar no Brasil, no que mora no Brasil, mudou o presidente, mudou a estratégia federal, você vê o resultado em questão de meses. Então, nós temos agora a prova dos 9. Não é o que eu acho, não é teórico. Foi feito, o resultado está claro, e quanto mais se aplicam as normas corretas, as medidas corretas, melhor fica a situação. Então, para mim, isso é um dado empírico, não há discussão sobre isso. 2 mais 2 são 4. Não são 5, não é 6, depende se o meu partido é republicano, é 5, se é democrata, é 4. A mesma coisa está acontecendo agora. Agora, nós ainda vivemos um problema sério de governadores e prefeitos em alguns lugares que continuam achando que isso não precisa fazer, agora não precisa mais usar máscara, que eu acho que está muito cedo para fazer isso, mas já estão dizendo aí começa a ter essa confusão toda. Uma parte da população não sabe direito se pode usar máscara, se não pode. Eu acho que melhorou, mas nós temos ainda uma herança, usando o que a gente costumava falar no Brasil na época do Fernando Henrique, uma herança maldita do Trump que nós ainda temos que resolver. E não é tão fácil, porque um setor grande da população foi convencido e acredita que tem alguns que dizem, inclusive, que esse negócio dessa pandemia, isso é papo furado. E aí, evidentemente, que isso vai levar tempo para a gente chegar a um ponto em que 70%, cerca de 70% da população esteja vacinada e continue mantendo o que é preciso manter para que não haja outros brotes epidêmicos aqui e ali, que eu acho que vai ocorrer de qualquer jeito. Bom, é impressionante as pessoas que entrarem nessa live, nesse debate, vão confundir se o professor Eduardo está falando dos Estados Unidos ou do Brasil, porque a semelhança é muito grande. Né? Qualquer semelhança não é coincidência. É impressionante. Mas, Eduardo, eu queria saber de você o seguinte, qual é a sua opinião? Por que os Estados Unidos, o país mais rico do mundo, né, não conseguiu fazer frente a essa epidemia? Quer dizer, nós podemos dizer que os Estados Unidos foi o campeão mundial da mortalidade, né, e o Brasil veio logo atrás. Por que com toda essa riqueza, o país não conseguiu um resultado, eu diria assim, nem mesmo razoável no enfrentamento da pandemia? Olha, eu há alguns anos tenho procurado estudar essa situação em mais detalhe. Então, eu vou sair da resposta fácil e vou entrar na resposta mais difícil. A resposta mais difícil é o seguinte, são 2 países muito desiguais, em que existe uma distribuição de renda muito desigual. Os Estados Unidos é um país muito rico, só que a riqueza é extremamente concentrada. Então, o povo dos Estados Unidos não é o povo mais rico do mundo. A grande maioria da população dos Estados Unidos, eu acho que os indicadores mostram isso, é um absurdo a gente ver a quantidade de gente aqui que é pobre, a quantidade de gente aqui que não tem suficiente renda. Isso, durante a pandemia, nós vimos a quantidade de gente que está ameaçada de despejo, porque perdeu o emprego e não tem a rede de apoio social que outros países na Europa, por exemplo, ainda têm, embora perderam muito. Então, o que tem de parecido entre o Brasil e os Estados Unidos? Os 2 são muito desiguais. Os 2 concentram a renda no andar de cima, num nível absurdo. Aqui nos Estados Unidos, nós temos hoje alguns indivíduos, cerca de 5 ou 6, que têm mais riqueza
do que quase 2/3 da população americana. Significa dizer que um indivíduo que é dono da Amazon, ele sozinho tem mais dinheiro do que 100 milhões de americanos, riqueza. Então, obviamente, se você tem um país tão desigual assim, isso se reflete na educação, na saúde, na moradia, e eu acho que a gente tem que entender que serviço de saúde é só uma parte pequena da saúde do povo. A saúde do povo é determinada fundamentalmente como ele come, onde ele mora, como ele trabalha, como ele descansa, como ele se diverte. Tudo isso é que determina a saúde do indivíduo. Agora, os serviços de saúde servem para ajudar essas pessoas a se manterem saudáveis e, quando ficar doente, curar o mais rápido possível. No Brasil, se fala muito que nós temos um sistema universal de saúde. Porém, esse sistema não consegue resolver os problemas essenciais que a população vive. Porque, afinal de contas, se fosse a medicina que resolvesse isso, os Estados Unidos teria que ser o melhores indicadores de saúde do mundo. E não são, tão longe de ser. Então, nós temos que ter uma atenção básica, nós temos que ter comida na mesa, nós temos que ter trabalho, emprego. E eu considero que, no caso do Brasil e dos Estados Unidos, também não é coincidência, nós estamos vivendo um período de crescimento do que eu chamo neofascismo, ou seja, tendências políticas que faz parte da grande crise mundial do capitalismo monopolista, que em alguns países conseguiu e tem levado adiante políticas completamente antipopulares. Então, obviamente, tem um aspecto econômico, tem um aspecto da grande desigualdade, que é crônica, estrutural, e nós temos as questões conjunturais mais recentes, que são o crescimento do neofascismo. E aqui nós temos uma questão chave que a gente precisa entender, inclusive explica parte de por que o presidente Trump perdeu a eleição, que é o racismo. Aqui está se falando muito de capitalismo racial, é estrutural dos Estados Unidos. O racismo contra as populações negras, asiáticas, latinas, é muito grande. E no ano passado nós tivemos o maior movimento de massa recente dos Estados Unidos, que foi com o assassinato do George Floyd, e que vocês estão sabendo, agora acabou de acontecer o julgamento policial. Então, tem fatores econômicos, tem fatores políticos, e tem uma questão que talvez em alguns países tem mais peso que outra, que é o profundo racismo, e ficou muito claro. E, com isso, o que essa situação demonstrou é a profunda desigualdade que nós temos na sociedade americana. E, no caso do Brasil, acho que nós estamos caminhando. O Brasil sempre foi assim, um dos países mais desiguais do mundo. Então, riqueza concentrada não quer dizer que o país é rico, quer dizer que a burguesia que domina o país é muito rica e o resto do povo não é. Então, quando a gente fala que os Estados Unidos é rico, nós temos que dizer ponto e vírgula. O povo não é rico. A grande maioria da população não é rica, sofre e é explorada pelas mesmas companhias que exploram os países ditos em desenvolvimento periféricos. A exploração dessas companhias não é apenas fora dos Estados Unidos, é dentro dos Estados Unidos também. Então, a ideia que nós tínhamos, por exemplo, de ter uma indústria desenvolvida para sustentar empregos melhores, avanços tecnológicos, o Brasil está sendo desindustrializado há alguns anos. Os Estados Unidos também. Há mais de 20 anos que as indústrias desapareceram daqui. Então, uma cidade como Detroit, por exemplo, que foi a marca da indústria automobilística, você vai lá hoje, é um deserto. As fábricas fecharam, os bairros desapareceram, a classe operária metalúrgica desapareceu, saiu de uma empresa que fabricava automóveis e foi trabalhar no McDonald's, que há muito tempo eu venho falando sobre isso. Então, uma queda salarial enorme. E, diga-se de passagem, o valor do salário dos Estados Unidos está estagnado há décadas. Então, por isso explica as questões de fundo. Ora, se você junta com isso uma política neofascista, racista, que é negacionista, então, obviamente, a semelhança não é nenhuma coincidência, porque no Brasil acho que as políticas são muito parecidas em relação a isso. Agora, só uma dúvida antes de passar para o Cesário. Durante o início da campanha eleitoral nos Estados Unidos, o que predominou no debate era a questão do racismo, das armas, até mesmo a questão econômica apareceu no debate e tal. A minha impressão é de que, quando o debate foi centrado na questão da pandemia, da forma como o governo Trump conduziu a pandemia, ele começou a cair, e a minha avaliação aqui do Brasil é de que ele perdeu a eleição fundamentalmente por esse comportamento inadequado,
sabotador do combate à pandemia. Você tem essa visão também? Quer dizer, o fator determinante na derrota do Trump teria sido o seu comportamento frente à pandemia. Não só o comportamento, como as implicações da pandemia. Que não só o negacionismo, mas veja bem, o negacionismo é associado aqui a não ter ajudado a população no nível suficiente. Eu falei para você a quantidade de gente, para vocês, que estava ameaçada de despejo. A fome voltou a imperar em vários lugares dos Estados Unidos. E se você for ver qual foi o fator fundamental que levou à vitória do Biden, foi a população negra. O fato de ter aparecido, dessa vez, muito mais gente para votar, porque, como vocês devem saber, a democracia dos Estados Unidos é classificada pelo Noam Chomsky como de baixa intensidade. Então, numa democracia de baixa intensidade, onde o voto não é obrigatório, quem mobiliza os eleitores para aparecer na urna e para ter condição de votar, em geral, ganha a eleição. Então, a vitória do Trump na última eleição foi muito apertada. Eu acho que foi parte, por causa dos problemas que o Obama deixou de não ter enfrentado algumas questões centrais que o povo americano precisava, a demagogia do Trump ganhou em estados que jamais ele ganharia, como é o caso de Michigan, é o caso de Wisconsin. E, se você for ver, a margem de vitória foram algumas dezenas de milhares de votos. Então, o que eu quero dizer com isso? Na verdade, se você for olhar, o grande diferencial nessa eleição foi o grande número de eleitores que apareceu para votar. Foi recorde, não é isso? Todo mundo disse isso. Por que foi recorde? Porque havia uma indignação grande com a condução da pandemia. Eu não tenho como negar que foi um fator importante, mas o fato de as consequências da atuação dele levarem ao desastre que todo mundo verificou se associaram ao negacionismo para levar a uma derrota muito maior. Ou seja, a derrota foi muito maior do que a gente esperava. Se fosse só pela pandemia, eu acho que seria uma vitória, ainda seria vitorioso, mas com a diferença menor. Eu acho que a contribuição da luta dos negros e do conjunto dos aliados, na verdade, não foi só dos negros, as mobilizações que nós tivemos, o racismo aberto, levou a que essas populações todas minoritárias tiveram um alto nível de votação, e ele perdeu o eleitorado da chamada classe média alta, branca, dos subúrbios de várias cidades, que ficou indignada com as barbaridades que ele vinha cometendo há muito tempo, contra as mulheres, por exemplo, a atitude misógina dele, contra as populações LGBTQ e as diversas letras que o pessoal está usando, que agora está aumentando esse número, né? E todas essas populações se unificaram. E é preciso dizer isso. Nós tivemos aqui uma frente amplíssima para derrotar o Trump. Diversos setores republicanos saíram do Partido Republicano e declararam voto para o Trump. O principal grupo que bateu de frente, bateu muito bem na mídia, é um grupo de ex-republicanos que bateu e bateu pesado. E aí, evidentemente, como é que eles bateram pesado? Foi na condução da pandemia. Atacaram ele à torta e à direita, e a população se convenceu, eu concordo com você, mesmo porque o número de mortes vinha aumentando, certo? Tinha diminuído no verão e vinha aumentando perto da eleição. E ele, abertamente, continuou atacando os democratas, continuou atacando as políticas de controle, e eu acho que foi um conjunto de fatores. Eu acho que a pandemia teve um papel central, mas não foi só ela, não é só a doença. Foram as mortes, obviamente, e as consequências da pandemia, que tem a ver com o negacionismo. Eu não dou dinheiro a você, eu não protejo, eu sou contra. Tudo isso junto pode ser sintetizado como sendo a política em relação à pandemia, mas não é só a doença, é o conjunto de fatores que a pandemia gera e que as populações se indignaram. E eu acho que nós estamos vendo até hoje que o grande apoio que o Biden conseguiu, que virou, de fato, a eleição, foi o apoio da população negra em massa, que foi votar, porque na época do Obama, com a Hillary Clinton, muita gente não foi votar, ficou em casa, porque estava descontente com a condução da campanha dela, ela cometeu erros óbvios, e que esse presidente não cometeu. Inclusive, vocês saberem, ele ficou quieto um período. É como quem diz assim, deixa o Trump falar, que quanto mais ele falar, mais ele se desgasta. E foi o que aconteceu. Porque o Trump falava... Com a Hillary, houve ali uma certa reação a um estelionato eleitoral, vamos dizer assim, né? Quer dizer, que foi cometido pelos democratas.
naquele período aí do segundo mandato do Obama. E teve uma trajetória anterior dentro do Partido Democrata, que foi o crescimento do Bernie Sanders, que foi um candidato que colocou as principais plataformas que o povo americano queria na pauta. E você está vendo que o que está acontecendo hoje com o governo Biden, de fato, é que ele adotou algumas das políticas que o Bernie Sanders tinha defendido, que é o que a população negra, latina, o setor mais progressista do Partido Democrata quer. Então, acho que tudo isso está mais ou menos relacionado. Como acho que nós devemos ter um pensamento acima do pensamento mecânico, na verdade, existe uma relação dialética entre esses fatores. E a pandemia concentrou o conjunto desses fatores. Foi o meu caso e a maioria da população. Agora, a eleição foi dura. Ainda assim, se não houvesse o comparecimento massivo, ele ainda poderia ter ganho. Ele ainda poderia ter ganho. Não foi fácil, não. Porque o Joe Biden acho que teve uma conduta sábia de não bater de frente o tempo todo, porque ele realmente, o desgaste dele era quanto mais ele falava, mais absurdo ele falava. Como é o Bolsonaro, quanto mais ele fala, pior fica. Quanto mais ele faz, pior fica, porque ele não tem resposta para as questões fundamentais do povo, né? E aí, além disso, tem um outro problema que sensibilizou muita gente, que é a corrupção. Quer dizer, o Trump usou o governo para roubar dinheiro para a família. E muita gente ficou sabendo disso. Então, teve vários níveis de desgaste, certo? Muito bem, nós estamos caminhando aqui já para a parte final do nosso programa. Eu vou passar aqui para o nosso editor internacional, Cesário Silva, e prosseguimos. Eduardo, tem uma questão que chama a atenção em todo mundo, que é como explicar que as duas potências, Estados Unidos e China, tiveram resultados tão distintos no combate à pandemia. A China do governo Trump, os Estados Unidos do governo Trump e a China são dois polos opostos. Então, que é o caso da China, tinha uma política clara de controlar e de preservar a saúde do povo. O outro, justo oposto. Então, comparar um com o outro, acho que não dá para comparar, porque, obviamente, os Estados Unidos, e aí é preciso ter claro isso, sob a direção desse último presidente, deixou claro que a política dele liberou geral para o vírus, como eu já falei, torcedor do vírus. Na China, era justo o oposto. Levou a sério o controle do vírus desde o primeiro momento. E a China fez coisas em relação a essa pandemia que muita gente não sabe, não prestou atenção. A China levava a comida para dentro da sua casa. Você não precisava nem ir no supermercado. A comida chegava na sua casa. Você não saía de casa porque não precisava sair de casa. Aqui, não. Então, teve isso um nível mínimo, porque se as pessoas não podem comer, como é que elas vão ficar em casa, certo? Se elas têm que trabalhar, como é que elas vão ficar em casa? Então, obviamente, é a diferença da água para o vinho. Com o governo Biden, o que nós estamos observando é o seguinte: você muda a política de controle, você melhora a vacinação, mas existe um problema profundo na nossa sociedade aqui, que é a falta de confiança e a falta de visão solidária. E aí você nota as pessoas que chegam ao absurdo aqui de achar que você tem que ter o direito a ser vacinado ou não, é uma escolha. Ou seja, a vacina não é uma questão vista como uma questão social, é como se fosse uma decisão individual. Eu posso ou quero ser vacinado, o que mostra que nós temos, a nível da sociedade dos Estados Unidos, o que a gente costuma chamar de um individualismo exacerbado, que eu diria, na verdade, não é individualismo, isso é um egoísmo exacerbado. É o indivíduo achar que o que ele decide é fundamentalmente dependente do que ele acha sobre as coisas. Então, e essa questão da vacinação não é apenas uma decisão individual. Eu estou me vacinando para eu não me tornar transmissor do vírus. E aqui não, aqui muita gente acha que não precisa. Então, eu acho que a gente tem que... Como eu moro nos Estados Unidos há muito tempo, eu acho que eu já aprendi há muito tempo a não repetir certas coisas sobre os Estados Unidos. Então, o país mais rico do mundo. Isso, para mim, quer dizer muito pouco em relação às atitudes que o governo precisa ter para controlar uma pandemia. E a Suécia também é um país muito rico, é um país que tem um nível de desenvolvimento alto, razoavelmente equalitário. No entanto, teve um governo que resolveu que não, aqui nós não precisamos controlar a pandemia, e nós vimos o desastre que foi. É a turma torcedora do coronavírus. Eu classifico os países que torceram pelo coronavírus. E os Estados Unidos
foi um dos principais. É o pessoal que tinha a maior torcida organizada, não é isso? E ela se espalhou por diversos países do mundo. E, portanto, a China é o contrário, é a maior torcida organizada contra o coronavírus, para controlar a pandemia. E, obviamente, que nós temos que entender o que está por trás disso tudo. A China é um país que tem uma visão sobre o povo e a sociedade que é completamente diferente dos Estados Unidos. Então, quando se aplica a controlar uma pandemia, a gente vê claramente que aqui havia muito desinteresse. E o próprio fato das vacinas, como elas são produzidas, por exemplo. Nós não temos uma estrutura estatal de produção de vacina nos Estados Unidos. O financiamento é público, mas a produção é privada. E, na hora de vender a vacina não é um bem comum. E os Estados Unidos chegou a ponto de dizer o seguinte: nós não vamos exportar vacina para lugar nenhum enquanto não tiver nossa população vacinada. O Canadá fez a mesma coisa. Tem excesso de vacina no Canadá, é uma população pequena e compraram muito mais do que precisa. Então, obviamente, nós estamos vendo aí o que a gente está chamando do nacionalismo da vacina. A China é o internacionalismo da vacina. Então, uma diferença enorme do que os governos acham, do que os povos, na verdade, não é só o governo, os povos acham que precisa ser feito em relação a controlar essa pandemia. Eu considero que são dois países com estratégias, com economia diferenciada, e a China é um país que se diz socialista com características chinesas. Aqui é um país imperialista com características americanas. Então, como é que eu vou comparar uma coisa com a outra? Não dá para comparar. Eu vou pegar carona nessa na pergunta do Cesário. Ele é o seguinte: o assunto é o seguinte: a economia americana, ela no momento, ela tá ruim, ela está em crise. O Biden anunciou aí um programa que não é só para enfrentar a pandemia, né? Quer dizer, um programa eu não sei exatamente o valor, tá? Eu tinha ouvido 3 trilhões de dólares, algumas pessoas falam que o conjunto das medidas chega a 5 trilhões de dólares. Algumas pessoas aqui no Brasil já falam que isso aí seria um novo New Deal, quer dizer, comparando lá com o Roosevelt. Mas eu vejo isso também como uma tentativa de correr atrás do prejuízo, do atraso econômico provocado por essa política neoliberal, de se desfazer da estrutura produtiva. Quer dizer, como é que você analisa, assim, grosso modo, esse pacote econômico? Tem mesmo essa característica estratégica de recuperação da economia, como alguns economistas têm falado aqui no Brasil? Já é um assunto da pandemia, mas também entrando um pouco na esfera econômica. Eu tenho ouvido algumas coisas de alguns economistas brasileiros, mas acho que o pessoal exagera na dose. O que o Biden está fazendo é um começo de recuperação da infraestrutura dos Estados Unidos, que há muito tempo é necessária. Então, ele falou muito em investimento em estrada, investimento em ponte, investimento em transporte, investimento em setores da economia que precisam, de fato, uma atualização, uma modernização, vamos dizer assim. Porque a infraestrutura, há muitas décadas, os Estados Unidos não investem a fundo na infraestrutura. E as coisas estão ficando velhas, estão caindo aos pedaços, as pontes estão caindo. Tem diversos setores da nossa infraestrutura aqui que estão muito ruins comparado com o que nós estamos vendo agora na China e também em alguns países da Europa. E, evidentemente, que tem um prejuízo. Então, eu concordo com você, o que está começando a ocorrer é enfrentar alguns desses prejuízos. Chamar isso, ou comparar isso com o New Deal, é exagero. Se você for ver o que foi feito no New Deal, em termos de geração de emprego, em termos de participação do Estado, foi muito maior do que nós estamos vendo hoje. Aponta na direção correta. Eu acho, desse investimento é porque existe competição com a China. E a classe dirigente dos Estados Unidos, pelo menos uma parte dela, já se deu conta que já ficou para trás. A China está numa velocidade de crescimento, de desenvolvimento da economia, que os Estados Unidos vão ter que correr atrás e rápido. Então, ele está, de certa forma, eu acho que está correto, correndo atrás do prejuízo. O investimento que está sendo feito em alguns setores da economia, eu acho que vai ser útil, vão ser úteis para o que a gente precisa, mas está muito aquém de ser o New Deal. Na verdade,
que se propõe aqui é a chamada o New Deal verde, né? A grande proposta que surgiu recentemente não é só investimento. Investimento onde? Quais são os setores da economia que você precisa investir? Então, por exemplo, investir na indústria de petróleo não nos interessa. Nós temos que investir nas energias renováveis. Nós temos que investir na infraestrutura inteligente, que é o que a China vem fazendo com 5G e tudo mais, a chamada quarta revolução tecnológica. Esse aspecto aqui nos Estados Unidos, nós estamos muito atrás. Nós não temos nenhum trem de alta velocidade aqui no país inteiro. Para começa logo por aí. O trem daqui, se você pegar um trem aqui e comparar com um trem chinês, usando a comparação que o Collor fez, que evidentemente nós discordamos, mas serve de comparação, é uma carroça de trem comparado com um trem-bala, certo? Que o Japão tem, que a França tem, que a Espanha tem. Então, não é só a China. Vários países têm. A China está levando isso para um outro patamar, como o Flamengo, é outro patamar. Então, eu acho que, em relação a essa situação, é exagerar na dose. E me parece que alguns economistas brasileiros estão acordando agora em relação ao neoliberalismo. Estão começando a acordar. Eu estava num sono profundo, defendendo uma quantidade de ideias que científica não tinha nada, era mais ou menos um mito, uma religião fundamentalista, neoliberal. Aí a gente começa a ver os Estados Unidos investir em algumas coisas. Isso já é o New Deal. Não, não é ainda. Eu já ouvi falar de alguns economistas aqui que o que realmente precisa para dar conta das necessidades não é 3, 4 trilhões, é 10 vezes mais, certo? É 10 vezes mais. Agora, outra coisa que é preciso ficar claro, esse pacote não foi aprovado ainda. Os republicanos sempre jogam para diminuir o valor. E aí começa o tal discurso que eles sempre usam do déficit fiscal. Quando o republicano está no poder, pode gastar à vontade, eles dizem esquece do déficit fiscal. Quando é um democrata, eles voltam para a velha lenga-lenga, que o democrata cobra imposto e gasta, cobra imposto e gasta, que é a queimação que eles sempre fizeram com os democratas. Só que agora o espaço é menor para isso, mas eles ainda assim estão jogando para não aprovar nada. Então, você pede 4 trilhões, acaba tendo que negociar para 1,9, 2 trilhões. Esse pacote que está vindo aí, eu não sei até que ponto nós vamos conseguir aprová-lo, porque tem também membros do Senado democratas, do estado de West Virginia, por exemplo. E o cara está fazendo chantagem. E ele é mais republicano que democrata. Então, qual é a chantagem dele? Para ganhar o meu voto, tem que baixar esse valor aqui, baixar esse valor ali. Então, nós estamos num processo ainda de negociação. Eu não sei qual vai ser o resultado final. Está se falando de cerca de 3 trilhões. Mas aí tem que ver com calma isso. Porque, como eu falo, às vezes, como eu digo, o pessoal do Brasil fica repetindo certas coisas sem entender com mais profundidade. Tem que ter cuidado. Olha direito a proposta, que ainda não está aprovada, nós não sabemos exatamente. Ele está anunciando para ganhar apoio, e eu acho que vai acabar tendo algum nível de investimento. O primeiro, que veio agora de emergência, foi 1,9 trilhões de dólares. Esse vai ser maior, provavelmente o dobro disso, provavelmente nós vamos chegar, mas a conta de chegar não está feita ainda, entendeu? Agora, eu olhei os componentes, de fato, um investimento social grande, que é preciso ter na área da saúde, na área da educação, está aparecendo dinheiro para cidades e prefeituras, que estão todas com a corda no pescoço, certo? Então, tem muita coisa útil, boa, e não tem, pelo menos por enquanto, não se visualizou muito, quem, de fato, quais as empresas que vão receber essa fatura. Que isso é o importante de ver. Se são empresas monopolistas, então nós já sabemos o que vai dar. E aí, evidentemente, sempre tem negociatas que se fazem nesse processo. Vai tudo para a Bolsa. Vai tudo para a Bolsa. A gente tem que ver isso direito. Tem que ver como é que vai ser feito esse controle. Eu acho que é uma mudança na direção correta. Acho que a gente tem que considerar que é um avanço, mas não precisa exagerar na dose. Isso não é New Deal ainda, não. Isso aí está longe de ser New Deal. Cesário, com a palavra. O Brasil tem um histórico de ter realizado com sucesso grandes campanhas massivas de vacinação. E nós sabemos que a situação está muito diferente disso, não estamos fazendo jus a essa história, e que é respeitada no mundo para as pessoas que entendem do assunto e tal. Os Estados Unidos têm essa situação, como você descreveu muito bem, que é fruto de não existir um sistema. Tem alguns serviços atomizados, mas não tem um sistema de saúde. A minha curiosidade é o seguinte: como os Estados Unidos conseguiram vacinar, por exemplo, 2 milhões de pessoas por dia e tal? Como surgiu, como foi possível isso? Porque a minha expectativa é que seria
mais difícil, talvez até influenciado pelo o nosso desempenho aqui. Não. O Brasil não influencia os Estados Unidos em quase nada. Isso aí é ilusão de quem mora no Brasil. O Brasil não pesa, não tem peso na balança das principais decisões aqui para nada. Você pode morar aqui um ano, uma vez ou outra, você vai ouvir falar do Brasil, quando tem queimada na Amazônia, agora com o Bolsonaro está se falando, mas se fala muito pouco. Não tem peso nesse tipo de decisão. Por que existe? Eu acho que nós temos também que olhar com mais cuidado essas comparações a nível internacional. Eu sou um crítico da privatização do SUS. Então, o SUS é um sistema que está bastante privatizado, a gestão dele já passou em vários estados do Brasil a ser controlada por gente que se diz sem fins lucrativos, mas age com fins lucrativos, que são as OS. Eu tenho estudado isso com certo rigor. Mas os Estados Unidos têm uma infraestrutura. Quer dizer, alguns países da Europa também têm infraestrutura. Não precisa ser um sistema estilo inglês, pode ser também um sistema estilo alemão. E os Estados Unidos seguem essa linha, que é a linha do Bismarck, do seguro de saúde, do plano de saúde. Nós temos uma estrutura razoável para fazer isso, certo? A nível de hospitais, a nível de ambulatórios. Então, por exemplo, aqui se abriram centros de vacinação, como eu falei antes. Não é que falta estrutura, o que falta é o sistema, mas na hora que precisou criar medidas de emergência, elas estão sendo criadas. Então, por exemplo, na Flórida, tem vacina à beça. O governador é republicano e o Trump sempre ajudou para soltar mais vacina para fora. Então, tem lugares lá, estão vacinando aonde? Nas farmácias. Estão respondendo concretamente. Onde é que estão vacinando? Nas farmácias. Onde é que estão vacinando? Em algumas organizações sem fins lucrativos, em hospitais, em clínicas, certo? Então, quer dizer, quando a gente diz que não é um sistema público, não quer dizer que não tem nenhum sistema. Os Estados Unidos não tem os melhores indicadores entre os países desenvolvidos, mas se você for ver em alguns aspectos, ele tem indicadores muito bons, certo? Então, o que eu acho que não tem é uma estrutura centralizada e capilarizada, mas não quer dizer que não tem nenhuma estrutura. E por que está conseguindo fazer isso? Porque tem vacina. Quando tem muita vacina, é muito mais fácil distribuir a vacina e aplicar a vacina. Força de trabalho para vacinar. Os Estados Unidos tem? Tem. Não falta enfermeiro, médico, gente para vacinar. Tem vacina? Tem. Tem local para onde aplicar a vacina? Tem. Então, pronto, está resolvido o problema. Agora, não é como o Brasil. O Brasil poderia e teria condição de fazer isso mais rápido e com a estrutura melhor. E do ponto de vista... É falta de vacina. Aqui tem falta de vacina. Aqui o problema principal era a oferta. Resolveu o problema da oferta, aumentou a demanda. Aí, por outro lado, as estruturas que nós temos... Por exemplo, eu fui vacinado num hospital. Esse hospital tem condição de vacinar milhares de pessoas rapidamente. Por quê? Porque tem bastante enfermeira lá, então é fácil organizar. O que não tem é a estrutura que nós esperamos que devesse ter, é a comunicação entre a população e os serviços de saúde. Agora, tendo vacina, fica tudo mais fácil, porque aí é um problema fundamentalmente de logística e de planejamento. Eu acho que a gente tem que entender que o SUS não é a única maneira de fazer isso. É a maneira que eu considero melhor. Mas vários outros países do mundo têm outros sistemas de saúde que não são iguais ao SUS e, no entanto, conseguem dar conta do recado de maneira semelhante. Então, a gente tem que abrir um pouco esse discurso sobre o SUS para entender o que é preciso para você fazer isso. Tendo vacina, o caminhão trazendo a vacina do depósito para onde ela vai ser aplicada, se eu tiver gente para aplicar a vacina e tiver gente indo para esse local onde vai ser vacinado, ele ocorre. Então, aqui eu falei, tem um ginásio. Aqui, agora, o número de locais de vacinação aumentou muito. Ao aumentar os locais de vacinação, melhorou a comunicação, melhora a facilidade das pessoas serem vacinadas, e aí vai melhorando. Agora, eu considero que pode ser muito melhor, certo? Então, a comparação que eu faço com o Brasil é que nós já tínhamos e temos um conhecimento e uma experiência de fazer isso com muita rapidez. Como disse o Pedro Alau recentemente aqui, você tem condição de vacinar 1,5 milhão, 2 milhões no Brasil. Que os Estados Unidos está chegando a 4 milhões, que mostra que é possível fazer diferentes maneiras. Agora, o Brasil faria melhor e mais rápido se tivesse vacina. Como a gente, por exemplo, aí no Brasil a gente costumava fazer feriado no dia de vacinação, não é isso? Parava tudo.
O Brasil vacinava 20 milhões de pessoas para o sarampo em uma semana. Nós temos essa experiência. Aqui não, mas os Estados Unidos está aprendendo também. Esse é outro aspecto que eu preciso realçar. O que não se sabia fazer está se aprendendo e rápido, porque a necessidade cria essa força política de organizar isso. Está acontecendo, agora é cheio de buraco. Se você quiser saber, eu acho que está cheio de buraco, podia ser muito melhor. Eles deram dinheiro a setores privados para organizar a vacinação, por exemplo. Contrataram uma firma de logística e disse, contrataram um pazuello aqui e disse, você organiza a vacinação. Só que o pazuello aqui não foi tão incompetente, foi metade da incompetência. Já vacinou um bocado de gente. Mas o governador fez isso, em vez de dar o dinheiro para quem já tinha experiência em vacinar essas populações, contratou uma firma privada. Por quê? Ele é republicano, ele quer dar dinheiro para quem financia a campanha dele. Mas que tem gente que sabe fazer, veja bem, se você botar a Amazon para vacinar a população americana, você vacina a população americana, porque ela chega em tudo quanto é lugar. Só que não é isso que nós devemos defender. E é isso que, quer dizer, a infraestrutura logística existe. Nesse país aqui, você consegue chegar em tudo quanto é lugar do país rapidamente. Quem é que eles botaram para fazer a logística disso? O Exército americano. O Exército americano, como nós sabemos muito bem, sabe lidar com logística, né? Eles invadem outros países rapidamente, tem avião, eles têm controle, monitoramento. Então, quando botaram no lugar certo, com gente certa, que tinha experiência, foi o que aconteceu com o Joe Biden, aí a coisa melhorou muito, que era gente que era da área de saúde pública e que sabe fazer isso. Então, se resgatou um pouco a experiência anterior que os Estados Unidos já teve. Teve um período em Nova York que se vacinou 6 milhões de pessoas em uma semana. Então, não é que não sabe fazer, já sabia. O problema, como eu falei, é que a força de trabalho lá na saúde pública foi devastada e agora está sendo recuperada rapidamente. Muito bem, professor Eduardo Siqueira, professor na Universidade de Massachusetts, em Boston. Nós chegamos aqui ao final do nosso programa. Eu queria agradecer muito a sua participação do Cesário Silva, editor internacional da Hora do Povo. Agradecer a todos pela participação. Muito obrigado, professor Eduardo. Quer se despedir aqui dos nossos participantes brasileiros e talvez americanos também? Obrigado pela oportunidade de trocar umas figurinhas com vocês sobre essas ideias. E eu espero que, em breve, a gente consiga dar uma resposta mais efetiva à situação do Brasil, que me preocupa muito. Nós estamos vivendo uma política genocida, como era pouco imaginável que nós íamos chegar. Eu esperava que a epidemia no Brasil fosse muito séria. É pior da pior situação que eu esperava. E os colegas que têm feito essas coisas, essa modelagem no Brasil, têm dito isso já há alguns meses, que a situação ia chegar nisso, e agora nós estamos correndo atrás de um enorme prejuízo. Eu espero que até o final do ano a gente dê conta disso. Aqui eu sou mais otimista. Eu acho que no meio do ano nós já vamos ter uma situação muito, muito favorável. Muito obrigado e espero que tudo dê certo daqui para frente. Obrigado. Cesário, alguma? Só agradecer a presença do professor Eduardo e registrar o prazer de revê-lo, que há muito tempo a gente não podia se ver, mesmo à distância. Assim. Um grande abraço. Tudo de bom para vocês. Muito obrigado a todos pela participação e até a próxima live da Hora do Povo. Um abraço a todos.